Bom dia e saudações, amigos do esporte de Salvador e região metropolitana que nos acompanham pelo canal 12.2 da TV aberta ou no 16 da NET. Se você está em Barreiras, no oeste do estado, o canal é 40.2. A gente está também pela TV UESB, viu? Nossa grande parceira para todo o sudoeste da Bahia, ou ainda no interior do estado, em alguns dos 98 municípios baianos, que nos acompanham através do canal 9.2. Você também pode acompanhar toda a programação da TV Alba pelo youtube.com/TV Alba, para todo mundo, assim, na palma da mão, e pelas redes sociais. Aqui você sempre vai ter muitas notícias sobre esportes amadores, olímpicos e saúde. Então, vem com a gente, que começou o Momento do Esporte. Olá, olá! A gente vai começar o programa Momento do Esporte de hoje falando sobre um termo que você vai ter que se acostumar bastante, viu? Turismo esportivo. Você já conheceu ou ouviu falar? Se prepare, porque a gente aqui de Salvador vai se acostumar bastante com isso. Pois é porque essa é uma das áreas que tem tido maior crescimento no mundo do esporte, já que muitas pessoas viajam para acompanhar seus times e atletas favoritos em eventos esportivos em todo o mundo. E claro, que Salvador não ia ficar de fora disso e está bem linkada. O prefeito Bruno Reis, junto com os secretários, anunciou no início dessa semana o lançamento do calendário de turismo esportivo de Salvador para 2023 e 2024. A gente vai ver na reportagem. O evento de lançamento do calendário oficial de turismo esportivo de Salvador, realizado pela Prefeitura de Salvador, contou com a presença do prefeito Bruno Reis e o presidente da Saltur, Isaac Editon, o secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, Júnior Magalhães, e várias outras autoridades. Em coletiva, o prefeito Bruno Reis falou os benefícios do calendário esportivo para a capital. Um atleta vem com seu staff, vem com sua família, então fica hospedado em nossos hotéis, consome os nossos produtos, vai aos nossos bares, restaurantes, anda de Uber, de táxi. É um atleta importante a visita para a gente conseguir potencializar esse setor turístico, que é, sem sombra de dúvida, um dos principais geradores de emprego e renda em nossa cidade. A agenda terá provas de corrida de rua, ultramaratona, triatlon e natação em águas abertas, incluindo uma etapa de qualificação da World Surf League, maior circuito de surf do mundo. Entre os eventos mais aguardados está a 5ª edição da tradicional Maratona de Salvador, confirmada para o dia 24 de setembro. Há uma expectativa que o evento possa receber mais de 8.000 atletas de diversas partes do Brasil. Pela primeira vez é feito um calendário das competições aqui em Salvador. O turismo esportivo pode trazer vários benefícios para cidades e países que sediam os eventos. O esporte, com certeza, pode e deve ser uma ferramenta para tudo isso. Vamos acompanhar sempre esse calendário, viu? Um grande aliado para quem deseja sair do sedentarismo, sem sobrecargas das articulações. Você sabe do que eu estou falando, né? Ainda não? Aqueles exercícios de baixo impacto, minha gente. Vocês sabem quais são eles, né? Ainda não também? Poxa, a gente vai conferir os detalhes na matéria de Monique Adorno. Hidroginástica, hidroterapia, pilates. Esses são alguns dos exercícios considerados de baixo impacto, atividades voltadas para indivíduos que tenham algum desgaste nas articulações ou indicação profissional, assim como o caso da enfermeira Cristina Ferres e de Dona Margarida, que tem 93 anos. Eu procurei o Pilates porque era mais supervisionado e era de acordo com as minhas limitações. Hoje eu tenho um déficit de equilíbrio, que eu treino equilíbrio nas atividades no Pilates. Eu tenho perda de força do lado esquerdo, então eu tenho faz um reforço da minha musculatura do lado esquerdo. E a cada surto que eu apresento, eu passo para a Adriana qual é a dificuldade que eu me encontro naquele momento e ela vai adequando os exercícios. Eu faço há muito tempo, né? Muito antes da pandemia,
Eu já fazia aqui. Depois suspendeu, por causa da pandemia. Eu tive um professor que fazia em casa. Quando passou, eu voltei para aqui outra vez. E os dias que não tem aqui, eu ando. Eu vou passei pelo quarteirão todo, ando todo aí. E procuro fazer o mesmo, as minhas coisas, sem pedir aos outros. Especialistas recomendam o Pilates como opção para quem deseja manter um estilo de vida ativo e saudável sem comprometer as articulações. Dentro do Pilates a gente encontra princípios como o trabalho de tônus muscular, o aumento de força muscular, trabalho de equilíbrio estático, dinâmico. O próprio corpo ele age como uma carga para a gente, né? Então a gente não coloca carga de peso, mas tem ali o corpo como uma ajuda, elevação de pernas. O princípio é respiração, a concentração, a fluidez, diminui o estresse. O público é variado, não temos assim contraindicação do Pilates. A gente atinge tanto na menor idade como a maior idade, como a fase idosa também. Então, todos são bem-vindos aqui no Pilates. Os exercícios na água também são opções de baixo impacto, como é o caso da hidroterapia e da hidroginástica. A hidroginástica ela atua hoje de uma forma preventiva ou de manutenção. A hidroginástica é realizada com educador físico, que fica dentro da piscina acompanhando o paciente a todo tempo, pertinho, orientando, direcionando. E a hidroterapia é feita com o fisioterapeuta, onde é voltado mais à reabilitação. Então, o paciente que chega com a dor, ele não vai ser direcionado à hidroginástica. Primeiro, ele vai passar pela hidroterapia, fazer todo o tratamento. Após isso, ele estiver reabilitado, estiver com nível de dor menor, que é o quadro álgico, aí ele é direcionado à hidroginástica para a parte de manutenção. Cheguei aqui toda tortinha, cheia de dores. Comecei aqui, depois eu fui fazer pilates, mas agora voltei para cá de novo, porque eu tive outra fratura. E cheguei do mesmo jeito, toda ruinzinha, mas estou ótima, ando sozinha, vou para tudo que é lugar. Se você é do time dos que procuram alta intensidade, nós listamos aqui algumas opções para você aproveitar. Polichinelos, crossfit, basquete, pular corda e patinação. Mas rapaz, essa dona Margarida, viu? Chegar aos 93 anos assim, em plena forma e ainda fazer atividade física, tenho certeza que ajuda bastante a qualidade em todas as idades. Salve, salve aí, dona Margot, hein? Após um dia de trabalho, a gente ainda enfrenta rotinas domésticas, normais, né, do dia a dia. Cada um do seu jeito, mas todo mundo com certeza tem. Em meio a tudo isso, muitas pessoas ainda tentam realizar outras atividades extras. Algumas sentem aquela preguiça, mas outras ainda bem, né? Nem tanto. Mas por que será que isso acontece? O que explicam os especialistas? Você sente preguiça? O repórter Diego Vieira foi para as ruas de Salvador para saber por que isso acontece. Vem cá, seja sincero. Não adianta esconder não, viu? Eu tenho certeza que em algum momento aí da sua vida você já disse a famosa frase "tô com preguiça", mas quem nunca, né? Eu mesmo costumo falar em alguns momentos. Em meio à rotina de trabalho, de estudos, no vai e vem do dia a dia, é comum bater aquele velho cansaço. Mas será que somos programados para sentir preguiça? Rapaz, eu não vou mentir não, viu? Às vezes estudo de manhã cedo, dá uma preguicinha. É difícil. A maioria das vezes, né? Não vou mentir. A gente tem um pouquinho de preguiça, que já é encarnada no nosso corpo, né? Do ser humano. Você costuma falar a famosa frase "estou com preguiça"? Rapaz, costumar falar, não costumo falar. Mas no final da semana, geralmente, quando a gente já está com a rotina bem extensa, o corpo já fadigado, a gente tende a falar um pouco. Geralmente dia de segunda-feira, né? É o dia mais difícil, é que a gente está acostumado a pegar o final de semana para descansar, né? Segunda-feira dá um pouco daquela moleza. E na hora do trabalho, lá para 11h30, dá aquela, sabe? Mas onde eu trabalho não posso nem dormir. Eu costumo sentir bastante preguiça, porque eu sou uma pessoa bem procrastinadora, assim, aí infelizmente eu sou bastante preguiçosa, querendo admitir, assim. No dicionário, preguiça quer dizer aversão ao trabalho, ócio, estado de prostração e moleza. Nas ruas, a resposta é quase unânime.
Todo mundo algum dia já se sentiu assim, preguiçoso. Mas por que algumas pessoas sentem mais preguiça do que outras? O que explicam os especialistas? Nós, como seres humanos, somos programados para poupar energia. E por isso a gente procura sempre o melhor caminho, o caminho mais rápido para que a gente possa executar as coisas e poupar energia. Então, isso faz parte do processo, né? As grandes criações do homem, elas surgiram com o objetivo de economizar tempo nas coisas. Se você for parar para olhar, desde a roda até o avião, por exemplo, o homem queria se deslocar de um lugar para outro de uma forma mais rápida, menos cansativa. Então, é importante que a gente entenda que existe, sim, uma programação no indivíduo para que ele possa poupar energia. E muitas vezes a gente chama isso de preguiça, né? O especialista alerta ainda que a preguiça extrema, aquela que dá vontade de não fazer nada nunca, essa sim precisa ser investigada. A inatividade, né, começando pela falta de cuidado pessoal, pela falta de vontade de interação, pelo isolamento do indivíduo, ela pode dar indícios de uma depressão, que é uma doença grave e que assola muitas pessoas no mundo hoje, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado, sim, com o isolamento, com a preguiça e com a pessoa ficar prostrada, né? Ficar caída numa cama e não confundir uma doença, uma psicopatologia, com um movimento saudável de ócio criativo, como disse o Domênico De Masi. Mas, rapaz, interessante isso, né? Mas é sempre bom, como disse esse psicólogo aí, respeitar, né, o corpo da gente e tudo se conecta muito bem, até mesmo a preguiça. Isso é bem interessante. Olha, esse espaço aqui é para você enviar um vídeo de alguma atividade esportiva que você tem feito. Pode ser na academia, correndo, nadando, fazendo balé ou até mesmo caminhando com seu pet. A gente vai ver quem já enviou essa semana. E aí, massa, né? Você também quer participar? É só mandar um vídeo pra gente. Anota aí nosso telefone, 99602-5318. Anotou não, foi? Peraí, eu vou repetir. 99602-5318. Aí é só mandar um hashtag Momento do Esporte e pronto. Na próxima semana você vai estar aqui, ó, coladinho com a gente. E agora fica aí, viu? A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta. E aí, estamos de volta, viu? Eu te falei que seria bem rapidinho. As Olimpíadas já está bem pertinho, né? E quem é atleta já está com aquela contagem regressiva. E quem é fã do esporte já se prepara para torcer. O nosso quadro Rumo a Paris 2024 vai ter sempre informações sobre as Olimpíadas, curiosidades e, claro, o perfil desses nossos grandes atletas. Ela é jovem, é medalhista olímpica e será mais uma vez a grande aposta para as Olimpíadas de Paris em 2024. A gente está falando de Raíssa Leal, carinhosamente chamada de Fadinha do Skate. Raíssa, nossa campeã, tem apenas 15 anos de idade e é do Maranhão. A atleta tem 1,47 m de altura, mas se tornou um grande destaque de uma maneira que a geração mais jovem realmente sabe, né? O vídeo. Isso mesmo, Raíssa tinha apenas 7 anos de idade quando o vídeo viralizou. Raíssa executava perfeitamente uma manobra em um lance de escadas enquanto vestia um tutu azul brilhante como parte de uma fantasia de princesa fada. Aí já viu, né? Explodiu nas plataformas de mídia social. E Tony Hawk, um dos nomes internacionais do esporte, repostou. Aos 11 anos, ela se tornou a mais jovem skatista a vencer
uma final do Mundial de Skate Street Feminino em Los Angeles. E na primeira vez que as mulheres puderam concorrer ao prêmio em uma categoria própria, a honra coube à Fadinha, que em Tóquio 2020 conquistou a medalha de prata depois de ter chegado na de bronze durante o Mundial realizado na Itália. Vamos saber o que está acontecendo no esporte aqui pela Bahia, nesse final de semana e durante a semana também. Tem muitas opções, viu? A gente vai conferir na nossa agenda esportiva. Ainda acontece na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, a competição pelo título nacional da modalidade de ginástica artística. Os treinamentos deste sábado serão durante todo o dia e amanhã, domingo, serão realizadas as provas oficiais a partir das 9 horas da manhã, com a presença dos campeões olímpicos e mundiais Rebeca Andrade e Arthur Zanetti, além de talentos como Flávia Saraiva, entre outros atletas. A entrada é gratuita. O Campeonato Baiano de Judô, válido pelo Circuito Tour de Judô, chega ao bairro de Cajazeiras, no ginásio poliesportivo, neste sábado, a partir das 9 da manhã, com a expectativa de 350 atletas baianos nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18 e Sub-21. O Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia, no Largo de Roma, recebe o projeto Muay Thai Olímpico para fomentar a modalidade dentro dos padrões internacionais neste sábado. O curso de regras, que acontece entre 8 da manhã e 1 da tarde, é destinado a professores, praticantes e atletas, com o objetivo de difundir as regras do Muay Thai tradicional. O Colégio Estadual Lomanto Júnior e o Ginásio Municipal de Simões Filho recebem 2 etapas da Copa Baiana de Vôlei de categorias de base neste sábado e domingo, a partir das 8 horas da manhã. Está chegando a hora de conhecer uma campeã inédita na Copa do Mundo Feminina. A final da competição será entre Inglaterra e Espanha. É neste domingo, às 7 horas da manhã. Neste domingo, o Bahia encara o Bragantino às 4 horas da tarde pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova. Até domingo, a Bahia será a casa da ginástica artística. Sabe por quê? A Arena de Esportes em Lauro de Freitas recebe o Campeonato Brasileiro desse esporte, com entrada gratuita. A competição conta com a presença de campeões olímpicos e a gente, claro, aproveitou a visita da presidente da Federação Baiana de Ginástica e batemos um papo para conhecer melhor o evento. É um grande momento, a Bahia receber esse torneio. É um torneio, um campeonato brasileiro e a Bahia sediando tudo isso com grandes campeões aqui. Bom dia, Samile. Tudo bom? Bom Tudo dia ótimo. a todos. Sim, a gente está recebendo um campeonato que é considerado o campeonato mais importante do calendário nacional, que é o Campeonato Brasileiro, Loterias Caixa de Ginástica Artística. E esse campeonato ele abraça 2 categorias, a infantil, que é 10, 11 e 12 anos, e o adulto, que é a partir dos 15, 16. Então, a categoria adulta a gente já tem a Rebeca Andrade, o Arthur Nori, o Arthur Zanetti, Flávia Saraiva, que são os grandes nomes da ginástica hoje, que representam o país nas competições internacionais, nos mundiais, e estão em preparação do pré-olímpico. Então, essa competição ela tem uma organização mais especial por conta disso, porque ela é preparação para esse pré-olímpico que vai garantir a nossa vaga para Paris. Quando a gente fala, para que as pessoas entendam, as pessoas que não entendem muito, quando fala assim, vai garantir, é uma preparação, vale pontuação, como é que é? Explica direitinho. Isso, a partir daqui eles têm uma pontuação onde eles vão balizar quanto eles vão receber de nota no pré-olímpico. E aí eles começam a fazer conta mesmo, e inclusive os outros estados, os outros países também estão fazendo conta para ver como é que vai sair aqui o resultado. É a primeira vez que a Bahia recebe nesse tamanho, assim, um torneio desse, assim? Então, a primeira vez, fizemos o ano passado, na edição 2022. Foram muitos desafios, porque é um campeonato gigante, requer uma estrutura logística imensa. Os equipamentos da ginástica artística são equipamentos que requer aparelhagem, requer um manuseio específico, Então, é bem difícil de montar.
mas nós realizamos e foi um sucesso. O sucesso foi tão grande que esse ano os próprios atletas, porque eles ficavam muito no trecho, né, sul-sudeste. Esse campeonato sempre aconteceu ali, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Às vezes no Rio Grande do Sul. Então, é um trecho muito específico. Então, quando eles vieram à Bahia, sentiram o calorzinho aqui, o axé dos baianos, eles ficaram assim, muito felizes de poder também fomentar essa modalidade em um outro estado. E foi muito bacana. E aí, esse ano, tanto o governo do estado quanto a Confederação Brasileira pediram para a gente fazer esse bis. Que bom, né? Agora, olha que interessante que você trouxe aqui em relação a equipamentos, por exemplo, montagem e esse fomento. Não deixa de ser um incentivo, né, para as crianças, para os baianos, para os nordestinos. A gente estava falando um pouco, o Norte e Nordeste, por exemplo, tem um incentivo também, essa visibilidade para o esporte, né? Isso, a gente não tem a ginástica artística tão fomentada, né, no Norte e Nordeste. A gente tem mais a ginástica rítmica, que requer aparelhos mais fáceis, né, tanto de aquisição quanto de manuseio. E aí uma forma da gente fomentar, de mobilizar gestores, é justamente trazer os grandes nomes e trazer essa estrutura para que as pessoas possam visualizar. Então, ontem foi incrível, a gente levou algumas escolas para poder estar assistindo os treinamentos, o campeonato. E aí o relato é que a gente nunca teve a oportunidade de ver uma estrutura, de estar próximo dos atletas olímpicos, de conseguir enxergar eles executando o movimento. Então, isso foi muito bacana. Agora, você falou aí, as crianças ficam loucas, né, Evelyn? Ficam. Todas elas querem ser Rebecas, todas elas querem ser Flávias, Jades, Arthur, Caios. E isso é muito legal, porque a gente vê que o esporte realmente ele tem uma função, né, de estruturação social, de transformação social. E o ídolo, quando a gente traz o ídolo, a gente traz esse diálogo com essas crianças que precisam se espelhar. Não só a gente tem o futebol de forma incrivelmente fomentada, mas não só no futebol, mas em outras modalidades esportivas, como é a ginástica. Só para explicar melhor, a gente estava conversando um pouco antes, em relação aos equipamentos, né? Porque muitas vezes tem a ginástica rítmica, né? Mas só que nas ginásticas artísticas não pode, são equipamentos enormes, né? São equipamentos grandes e não podem ser retirados, não é isso? Isso, a gente precisa de um equipamento exclusivo, a gente precisa... Hoje a Bahia tem vários equipamentos esportivos, mas são multiesportivos, né? Sim. Acontecem ali modalidades diferentes. E de boa, acontecem sem problema algum. No caso da ginástica artística, não. São aparelhos que são fixados no solo, né? Requer uma estrutura de colchão, de fixação, e aí não tem como ficar retirando e colocando. Então, por isso que se torna, às vezes, inviável. Sim. E aí a gente está nessa tratativa junto ao governo do estado. Hoje, nós recebemos a visita da superintendente da Caixa, ela está fazendo uma vistoria agora, nesse momento, para saber se a gente tem condição de receber os equipamentos que estão vindo, justamente para a gente iniciar um processo de escolinhas. Chegando esses equipamentos, já tem um local, mais ou menos, a gente pode falar sobre isso? Pode, a gente está em tratativa com a Secretaria de Educação do Estado, e aí disponibilizaram para a gente um espaço lá no Cabula, é um espaço bem bacana, dentro de uma escola modelo, e aí a gente vai, a partir de hoje, ver se a vistoria foi aprovada, para que a gente possa já receber esse equipamento e já iniciar um processo de projeto junto às escolinhas para iniciar o trabalho. Está na esperança, né, que dê certo. Ainda dá tempo de assistir? Dá tempo, sim, claro. A gente tem o treinamento de pódio, que é um treinamento onde eles fazem uma simulação de como vai ser a competição, né? A gente tem finais na sexta-feira e no domingo. Domingo a gente tem a final a partir de 9 horas da manhã, a final do masculino, e a partir de 11 horas da manhã a gente tem a final do feminino. A grande expectativa, a grande estrela vai estar domingo, que é Arthur? Arthur, todos vão estar domingo, porque todos vão fazer parte da final. Não tem como eles não fazerem parte da final, né? Sim. Eles competem, claro, dentro dos seus clubes, cada um tem o seu clube. A maioria do feminino é do Flamengo, a maioria do feminino, Rebeca, Lohane, Jade, Flávia Saraiva, são do Flamengo. E o Flamengo hoje ele é campeão absoluto por equipe, né? Mas claro que as meninas revezam ali pódio.
Tem as meninas que são melhores na trave, tem as meninas que são melhores no solo, e aí é aquela expectativa. Também tem o cômputo geral, que é a soma dos aparelhos, então a gente está na expectativa que a Rebeca leve esse resultado geral, que ela repita esse resultado geral, como foi no Mundial passado, onde ela consagrou-se, né, campeã do individual geral. E no masculino também, eles competem em clubes diferentes, o Arthur Zanetti é do CERC de São Paulo, já o Arthur Nori é do Pinheiros, então eles têm ali mais dissolvidos nos clubes, mas também todos eles acabam pegando o final. O Arthur Zanetti é especialista em argola, não tem como ele não ter resultado na argola, ele é conhecidíssimo, o Nori está muito bem no solo, e aí eles vão revezando esses pódios aí. Lembrando, a entrada é franca, né? A entrada é gratuita, né? Quem quiser assistir é ótimo para prestigiar o esporte, né? Um lugar, depois vai na praia ali pertinho, mas é bom, né? Muito bom, né? Imperdível, Samile, porque assim, é uma experiência. Quem vai assistir acaba agradecido, gente, muito obrigado, porque justamente de ter essa possibilidade, né? De estar próximo ali, de visualizar a modalidade de forma plena. Então é muito bacana. A entrada é gratuita, o equipamento é grande, ele comporta o público. Ano passado a gente já teve um público muito bacana. E o que mais os atletas falaram ano passado foi desse acolhimento da Bahia, né? Porque às vezes em outros campeonatos, em outros estados, eles não têm esse público que a Bahia trouxe e que a gente quer repetir. Então estão todos convidados, principalmente na final, no domingo, a partir de 9 horas da manhã, eles vão estar lá para darem um show. Eu queria agradecer muito aí a presidente da Federação Baiana de Ginástica, a Evelyn Lobo, que tirou um tempinho, a gente sabe que o dia era bem corrido, e veio aqui bater um papo com a gente e falar sobre esse evento. E claro, né, que a nossa equipe foi acompanhar os treinos e o repórter Diego Vieira preparou a matéria, ó, bem legal. Argolas, barras, trave, salto sobre a mesa e solo. Todas essas modalidades estão presentes no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que acontece em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, pelo 2º ano consecutivo. Organizada pela Federação Baiana de Ginástica, a competição recebe medalhistas olímpicos como Rebeca Andrade e Arthur Zanetti. A gente já fez o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística aqui em Lauro de Freitas no ano passado, foi muito bom, repetimos a edição. E a gente tem a presença dos medalhistas olímpicos, campeões olímpicos, medalhistas mundiais, diversos atletas. O melhor da ginástica artística do Brasil está aqui nessa semana. Hoje o dia é todo dedicado aos treinos, mas na sexta-feira e no domingo, todos esses atletas aqui estarão competindo para valer. Na categoria adulta, são 50 atletas em 12 equipes na ginástica artística feminina. Já no masculino, são 37 atletas de 10 agremiações que competirão aqui nessa arena, que tem capacidade para 1.500 espectadores. A coordenadora técnica do Clube de Regatas do Flamengo, Georgette Vidor, garante: o time veio para ganhar. A gente vem para ganhar a competição e estamos com as estrelas da ginástica feminina aqui prestigiando a competição, não só a confederação, mas a Federação Baiana também, que está abrindo as portas desde o ano passado, fazendo a competição com brilhantismo. Então, eu acho que as meninas se sentem bem, os garotos também gostam de vir para cá e eu acho que a competição vai ser um sucesso. Ou seja, a competição promete muitas emoções. Além de Zanetti e Rebeca Andrade, também estão confirmadas as presenças de outros importantes nomes, como Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Francisco Barreto, Caio Souza e Lohane Oliveira. Um dos melhores do Brasil, como eu falei, vão estar aqui e o público baiano vai poder acompanhar, mas tem que chegar cedo, porque ano passado lotou e quando lota, aí acabou as entradas. O Momento do Esporte fica por aqui. Obrigada mesmo, viu, pela sua companhia. Foi um grande prazer estar com vocês.
E claro, né, ter um ótimo final de semana, um monte de eventos aí para você ir e torcer nesse final de semana também. Se cuida, viu? E até a próxima. Tchau, tchau. Fui.